Um bom dia para todo mundo. Tá todo mundo me vendo? Me ouvindo? Eu sou a Carol Scoforo, sou jornalista, sou colaboradora de mídias nacionais como Casa Vogue, Portal UOL, e também coautora do Projeto Oeste, que estuda as camadas subjetivas da decoração, do design de interiores, e é um prazer estar aqui pela ABD, hoje representando a ABD, para entrevistar a Bruna Lourenço, que é coautora, ao lado da Paula Passini, do Histórias de Casa, que é uma super mídia e eu adoro, sou super fã. Bruna, um prazer estar aqui com você. Antes de tudo, eu queria agradecer a um dos nossos patrocinadores, que são Constrular, a Templus e o Varejão das Tintas. Bruna, estou super interessada, curiosa, a gente vai começar a contar um pouquinho da história de vocês, como é que vocês chegaram, elas têm meio milhão de seguidores, então, assim, é muita coisa, é muita gente no site, tem mais números ainda gigantes também, e a Bruna também é designer de interiores, então, assim, eu acho interessante contar isso, porque as pessoas acham que o designer de interiores só tem que fazer projetos, só tem que se encaixar em algumas caixinhas aí que a gente está acostumado, e não, a Bruna provou que dá para a gente ir para outros lados também. E começa a contar, então, Bruna, qual foi a história, assim, como é que você chegou até aqui? Ah, é legal. Oi, pessoal, estou super feliz de participar aqui, contar para vocês um pouquinho da nossa experiência, assim, nesses 7 anos de site. Vou contar resumidamente para não falar demais também da história. Eu e a Paula, a gente se conheceu num outro trabalho, né? A gente estava trabalhando num site, mas a gente não se identificava tanto com o estilo mesmo da decoração, né? Na época, a Paula, ela estava cursando design de interiores na Pan-Americana e eu já estava formada e tudo mais. E a gente percebeu, conversando assim no dia a dia, que a gente tinha um estilo muito parecido. A gente gostava das mesmas coisas. Eu lembro que na época eu tinha um outro blog que era mais um hobby assim, mas eu tinha publicado a minha casa na época, nesse outro blog, e a primeira coisa que a Paula me falou quando ela me conheceu, ela falou assim, eu leio o seu blog e eu tenho um sofá igual ao seu. Ela me falou que ela tinha... Referans, não era isso? Referans, Isso. que eu Chamava acompanhava desde essa Referans. época também. Ele era, no fim, assim, eu fazia muito no meu tempo livre, né? Mas eu amava, eu adorava, porque eu sempre gostei muito de escrever. E acho que foi aí que eu entendi que eu tinha jeito para coisa, assim, para juntar decoração e essa parte mais editorial. E aí eu sei que então esse primeiro contato com a Paula foi assim, eu tenho um sofá igual ao seu. Eu falei, não, a gente já virou amiga. E depois de um tempo a gente percebeu, putz, por que a gente não cria uma coisa que seja de casa brasileira, assim, que mostre as casas, as casas bonitas que a gente conhece, casa de um amigo, casa de um conhecido, uma coisa um pouco menos dura, talvez, do que as revistas faziam na época, né, de produzir muito, levar vários objetos que não eram da casa, só para ficar bonito, e também não usar fotos do Pinterest ou de revistas internacionais, como a maioria dos blogs fazia na época. Então a gente falou, nossa, a gente queria ter um conteúdo próprio, né, que fosse nosso, e a gente escolhesse as casas e tivesse controle sobre tudo, né, sobre a curadoria em especial. E aí foi isso que a gente decidiu fazer, muito assim, nossa, sei lá o que vai acontecer, sabe? A gente não teve um plano de negócio, vamos trabalhar só com isso, vamos viver disso. Foi uma coisa que foi meio informal no começo, mas tudo foi dando certo. E isso fluiu. Eu acho que a gente sempre teve muito essa questão de fazer um trabalho de qualidade. Eu acho que isso chama a atenção das pessoas. Então, por mais que a gente não tivesse ainda uma meta onde a gente queria chegar, a gente foi crescendo porque chamou a atenção de alguma forma, né? E só contextualizando um pouco, Bruna, porque eu lembro dessa época, tinha uma época que só a grande mídia que conseguia entrar na casa das pessoas, levar uma mega produção, levar fotógrafo, era uma logística muito grande, né? E assim, nessa época tinha muitos blogs, mas eles pegavam referências de fora, sempre. Então, tinha uma barreira aí de quem é que pode entrar na casa das pessoas e fazer fotos. E aí vocês começaram a investir nessas fotos autorais, que foi um grande ponto de virada, imagino, né? Sim, desde o começo a gente queria fazer fotos com fotógrafos, né, profissionais, tanto que, assim, as primeiras fotos, na verdade, foi uma amiga da Paula, da Pan-Americana, que fez, que depois ela foi se especializando, meu marido fez algumas também,
Então, a gente começou de um jeito informal e aí foi crescendo o time, né? A gente foi criando também um conhecimento, né? Eu tenho uma história que eu sempre gosto de falar, assim, que numa das primeiras fotos que a gente foi, a gente entrou na casa, tal, deu uma arrumadinha, mas deixou nossas bolsas num canto, assim, para não aparecer na foto. E apareceu na principal foto da sala, um montinho de bolsa, assim, acumulada. Eu falei, gente... Então, assim, no começo... lá. No começo sempre tem algumas gafes, assim, que você comete e depois você vai se aperfeiçoando, né? Acho que isso em qualquer negócio. Mas é engraçado lembrar, assim, que a gente evoluiu muito tanto nessa parceria com os fotógrafos de tratamento de foto, tudo, quanto no nosso olhar mesmo, de falar, não, eu quero que você mostre assim, o ângulo, esse detalhe. Eu acho que a gente faz muito essa direção também. No dia das fotos, a gente sempre acompanha, desde o começo. Antes ia eu e a Paula juntas, agora a gente se divide, cada uma vai em uma pauta, né? Mas a gente tem uma coisa assim muito presente em todos os aspectos do site, assim, a gente está sempre participando muito, até essa coisa das mídias mesmo, sempre respondendo os comentários das pessoas, respondendo as mensagens, eu mesma respondo. É bem legal. Quase tudo, assim, tudo que eu consigo eu respondo. Então, eu acho que a gente é muito presente mesmo, não é uma coisa dura, assim. Eu acho que isso talvez tenha chamado a atenção em relação às revistas, porque parece que você está conversando com uma instituição, né, uma empresa. E no nosso caso, as pessoas sabem que somos nós, né, duas pessoas ali, duas designers por trás daquele projeto. Ah, e é legal que vocês investiram muito nisso, enfim, fizeram um caminho muito próprio, mas eu queria saber, e imagino que todo mundo quer saber aí, assim, segredos, ou o que você acha que leva ao sucesso nas redes sociais, por exemplo, e também falar um pouquinho de site depois, né? Acho que é importante a gente, que todo mundo imagina que tem um pouco de dúvida nisso, assim, o que colocar no site, enfim. Eu acho que é até legal falar uma coisa de site, né? Porque é isso, a gente, como trabalha com isso, estamos sempre pesquisando e tudo mais. E até recentemente o Instagram publicou, né, um vídeo, uma declaração, que eles vão deixar de ser um aplicativo de foto e vão virar um aplicativo de vídeo. E aí isso deixa todo mundo meio em pânico, né? Nossa, e agora vai ter mais trabalho para fazer, né? Que loucura. Então, eu acho que uma das dicas que eu daria, assim, que eu acho muito importante, é não se basear só no Instagram. Então, não depender só dessa mídia, né? Eu acho, a gente vê muito designers, né, profissionais da área que fotografam com fotógrafos profissionais, têm fotos lindas e não atualizam o site. E, nossa, eu acho uma pena, porque no site você consegue ver as fotos bem maiores, você consegue ver todas reunidas, a pessoa vê o projeto completo. Então, assim, se já teve o trabalho e o custo de fazer as fotos, sobe no site, sabe? O quanto antes sobe no site, aí já aproveita e coloca no Pinterest, porque aí já leva direto para o seu site também. Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante, assim, não deixar tudo na mão do Instagram e não descuidar do site. A gente mesmo, se vai fazer curadoria de espaço, de projeto, a gente gosta de entrar nos sites dos profissionais e às vezes a gente entra no Instagram e fala, nossa, mas esse projeto tão lindo não está lá, será que a pessoa não atualizou? Às vezes demora meses, né, para atualizar. E dependendo do sistema do site, é mais chatinho atualizar mesmo, mas eu acho que é muito importante manter, assim, uma outra frente além do Instagram, sabe? Eu acho que isso é crucial. Sim. A gente, desde o começo, sempre teve o nosso site paralelo, a gente alimenta ele quase na mesma frequência do Instagram, né? O Instagram acaba tendo um pouco mais de conteúdo, mas o site toda semana tem conteúdo novo também, e a gente não abre mão de deixar ele mais redondinho possível, assim. Mas deixa eu pensar, então, também em outras dicas para Instagram. Fala aí, os segredos. Eu acho que o Instagram, ele vai sempre mudando, né? Então você tem que seguir a maré, porque senão o algoritmo, né? O temido algoritmo pode prejudicar. Monstro. Mas eu acho que coisas que funcionam muito pra gente é essa coisa de usar as figurinhas no Stories. Eu acho que isso é uma dica boa, porque gera muito engajamento, as pessoas, figurinhas de todo tipo, né? Ou enquete sim ou não, ou aquelas votações, né? Esse estilo ou aquele. Aquela barrinha de nível, né? Que é o quanto você amou esse espaço. Então, quanto mais puder usar esse tipo de figurinhas, melhor, porque ele computa, o algoritmo do Instagram lê como se fosse mais uma interação, né? Então, a pessoa não precisa necessariamente
comentar o seu stories ou responder, se ela já engajar com alguma enquete que você fizer, já está ótimo. Então, a gente percebe muito isso. Quando a gente faz stories que tem várias figurinhas, né, ao longo da sequência, ele sempre tem um alcance muito maior. E tem várias sequências de stories que a gente consegue ter um alcance de uns 100 mil pessoas, que é um quinto do nosso público, então é bem alto. Bastante coisa, né? Geralmente fica ali no alto. 10% no máximo, né? Então, assim, a gente viu que isso está refletindo de um jeito muito bom de usar essas figurinhas. E a caixa de pergunta, né? Que até a gente, por aparecer menos no Instagram, a gente ficava muito na dúvida, nossa, como fazer isso funcionar para o nosso nicho? E aí a gente inventou uma ideia, né, de responder as perguntas com foto. Então, uma casa com... Aí a pessoa coloca com piscina, aí a gente acha no nosso acervo, ou com parede rosa, aí a gente procura e publica. E eu acho que com um profissional dá para fazer muito isso, né? Uma cozinha, que tipo de cozinha você quer ver? E aí as pessoas respondem na caixinha, você sobe com a foto. E de repente já tem o link também, coloca o link para a publicação oficial no feed, né? Eu acho que o segredo é fazer a pessoa ficar o máximo possível no seu conteúdo, né? Que seja sair do seu stories para o próprio feed ou para o seu site, de algum jeito manter a pessoa ali dentro do seu conteúdo. Então, eu acho que essa coisa das figurinhas é uma. E eu acho que para a gente, uma coisa que funcionou assim, especialmente no começo, que eu acho que o começo é muito difícil você ter um alcance. E a gente começou numa época onde a concorrência de perfis era menor, né? Tinha menos pessoas produzindo conteúdo autoral. 7 anos atrás, não é isso? Oi? Foi 7 anos atrás, vocês já começaram com o Instagram. 7 anos atrás, então o Instagram era outro cenário, né? Não tinha todo esse acúmulo de criadores de conteúdo, pessoas fazendo coisas incríveis como hoje tem, né? Então, a gente tinha o nosso trabalho que acabou se destacando ali num momento onde poucas pessoas faziam fotos autorais, enfim. Eu acho que a gente teve essa força. Mas uma outra coisa que funcionou para a gente também é que, no nosso caso, né, a gente foi atrás de personagens que tinham relevância e a gente poderia fotografar. Então, uma blogueira de moda que a gente conhecia na época, a Bia Perotti, ou a Dani Notti, que é a confeiteira. A gente fotografou a casa dessas pessoas para dar uma força também, porque as pessoas, sempre que a gente fotografa, as pessoas costumam compartilhar, porque elas ficam felizes de ver a casa, bonito e tal. E aí elas compartilham. Então, eu acho que, de repente, tentar fazer essas parcerias, eu acho que é um caminho também. Eu vejo vários profissionais da área já fazendo, né? De oferecer, não sei, projetos como permuta, ou fazer ali um tipo de parceria com um influencer, porque, querendo ou não, essa relação com os influencers, se até as marcas grandes veem essa importância desse tipo de pessoa, então não os escritórios menores também, né? Eu acho que dá, sim, para oferecer talvez um micro-influencer, combinar, fazer um projeto junto. Eu acho que isso super válido. Eu acho que é uma receita que alguns arquitetos e designers estão fazendo e eu acho que dá dando frutos, assim. Porque Sim. Eu não estou te ouvindo. Eu acho que o seu microfone está mutado. Isso. Mas a Bruna tocou num ponto importante que ficou ali no meu asterisco. É uma coisa que sempre eu ouço falar, a gente ouve falar sobre essa receita de bolo que tem. Você tem que aparecer, você tem que botar a cara nos stories, você tem que se mostrar e tal, porque rede social é conexão. Eu ouço isso aos montes, assim. E aí eu achei legal que você deu essa dica de assim, não precisa aparecer. Vocês não aparecem muito, o que aparece é o conteúdo de vocês. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, de estratégias também para não precisar aparecer. Acho que essa é uma, claro, de tentar o engajamento por outros meios. Mas que mais? Eu acho que, assim, sempre foi um dilema para a gente aparecer ou não aparecer, porque eu acho que a gente não é algo que a gente necessariamente fica super à vontade. E eu acho que, no fundo, o nosso conteúdo, eu até comentei com você aquele dia, ele é mais sobre as outras pessoas do que sobre nós mesmas, né? Então, a gente fotografa a casa dos outros e a ideia é que eles sejam protagonistas dessa história. Então, talvez a gente aparecer tanto não faça muito sentido, pelo menos, né, para a gente agora. Teve momentos que a gente apareceu mais, outros menos.
eu acho que é super válido aparecer. As pessoas realmente criam uma conexão, assim, muito grande, né? Às vezes a pessoa te reconhece como um amigo, né? Eu vejo, tenho uma amiga que ela tem escritório de design e ela faz, assim, ela sempre publica stories conversando, falando no final de semana. Ela trabalha com o marido dela, então ela mostra também esses bastidores, né, do dia a dia. Eu acho muito legal. Mas eu acho que se a pessoa não tem esse perfil e não quer ficar aparecendo, dá para encontrar muitos caminhos, assim. Você consegue criar a sua identidade no conteúdo, não só com o seu rosto, né? A gente conseguiu fazer isso com o estilo de casas, com o estilo de texto, né? Que o nosso texto é sempre para um viés mais afetivo e não tanto prático, assim, de vez em quando a gente dá dicas, mas eu acho que sempre tem essa questão do afeto, da decoração afetiva, que permeia tudo o que a gente faz, né? Então, eu acho que dá para você definir o seu estilo sem necessariamente ficar aparecendo, né? Você não precisa virar influencer para conseguir ter sucesso no Instagram. É o que a gente acha, assim, é o que a gente conseguiu fazer. Eu acho que é mais de essa coisa de criar a sua própria identidade mesmo, através do Hum, conteúdo, projetos. Até uma coisa que eu acho que vale falar, que eu até fiquei pensando esses dias, porque é difícil para o designer que tem alguns projetos, às vezes não tem um monte de projeto rolando, não tem um monte de foto na mão, como alimentar esse Instagram que demanda tanto da gente uma frequência, uma constância, né? E todo mundo fala, não, você tem que publicar todo dia, você tem que publicar toda hora. é, isso é uma E ótima. eu acho que isso é uma coisa que tem que pesar um pouquinho, pensar, na verdade. Você tem que publicar bastante, sim, mas tem que ter qualidade. Se for só postar por postar, talvez não seja tão legal. Então, de repente, encontrar meios de mostrar um pouco do seu dia a dia ou do seu olhar, sem necessariamente ser com projeto. É que, lógico, agora a gente está na pandemia, não dá para fazer tanto, mas de repente você vai numa exposição e você registra algo, ou você vai num restaurante, tem um projeto legal, você mostra um detalhe que você gostou, ou um prédio que seja icônico na cidade, que você quer mostrar e contar um pouquinho a história. Dá para você fazer fotos, né, do dia a dia que não sejam necessariamente ligadas a projeto, mas que mostrem o seu olhar. Então, se for numa loja, viu, fez um mood board com textura, com revestimentos, eu acho que esse tipo de coisa também faz a pessoa se interessar pelo dia a dia do designer, né? Como que é essa profissão? Então, Mostra o seu olhar também, né? Como você isso vê a vida. Eu acho que isso também cativa um cliente, alguém que queira te seguir, se ela olhar. E aí, sim, outra coisa interessante também é o feed perfeito. Assim, vocês buscam fazer pela paleta de cores, porque agora, né, o pessoal tá falando de 3 fotos casadinhas, combinar. combinadinho a cor e tal. O que você acha É, sobre feed perfeito? tem muito essa coisa das marcas grandes fazerem, né, de trinca, né? E eu acho que Uhum. para marcas maiores funciona bem, né? São marcas que têm um planejamento a longo prazo, de repente até a É, agência planeja. Então, assim, é outro tipo de proposta, né? No nosso caso, a gente não tem muito essa questão da combinação, porque depende muito da pauta da semana. Então, se vai ser. A gente não sabe se a casa vai combinar, a dessa semana vai combinar cada outra, e a gente não se prende muito nisso. Mas existe um mínimo de coerência que eu busco na hora de publicar, do tipo, hoje a gente publicou uma cozinha, então amanhã acho que é legal publicar uma sala ou um quarto, não fazer fotos. ficar, né, no sentido de diversificar. Diversificar, sim, mesmo estilo. Então, essa semana entrou uma parede verde, vamos então mudar de cor para não ficar tudo muito parecido, assim. Eu acho que às vezes, pesquisando perfis de profissionais, me incomoda um pouco se parece que é tudo a mesma casa, assim, sabe? Você só É, replicou 10 fotos do mesmo lugar. Eu acho que vale mesclar. Por mais que você tenha várias fotos boas e queira usar, você não precisa soltar tudo de uma vez, assim, sabe? Vai guardando aquele conteúdo e espaçando com outras coisas. Senão fica muito uma impressão da pessoa, já vi isso, né? Se é é. muito recente, a pessoa, nossa, já vi isso. Então, às vezes, a gente publica a casa nova, né? A casa inédita, uma vez, e depois vai retomar fotos dela depois de umas 2 semanas, ou 3, às vezes 2 meses. Então, a gente guarda tudo que é foto muito legal e tal, e a gente vai soltando aos poucos. Então, existe essa coisa do planejamento, mas não uma regra muito rígida de Rígida, aquela coisa do feed ficar uma coisa, né? até outro dia a gente estava conversando com uma jornalista, ela falou, eu não acredito em feed perfeito.
E realmente, eu acho que às vezes você se prende tanto naquela lógica de ter o feed todo combinando que você deixa passar oportunidades e timing de coisas que você precisa publicar ali, que não vão necessariamente casar com a estética, né? Então, eu acho que é um pouco de liberdade, mas assim, tendo uma certa coerência. Isso. E eu acho legal que, assim, essa conversa, ela desconstrói várias receitas de bolo, assim, que a gente imagina e que a gente fala, não, meu feed tem que ter isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que postar todo dia. É uma coisa também que as pessoas sempre perguntam, eu acho que, imagino que sempre tem dúvidas, aliás, vocês podem deixar as dúvidas no chat, que a gente vai perguntando à medida do possível. Eu já vi a pergunta aí sua, Patrícia, calma que vamos chegar lá. Mas hashtags, você acha que elas têm muita importância também? O que você diria sobre elas? Eu acho que elas são importantes, sim. É isso, o Instagram fica sempre atualizando as formas de expor o conteúdo, principalmente naquela aba explorar, né, que é quando a pessoa chega no seu perfil sem conhecer necessariamente. E aí eu não sei mais se a hashtag tem o mesmo peso de antes. No começo, sim, era super crucial. Eu acho que agora eles consideram vários outros dados, né, ali do Instagram, mas a gente mantém as hashtags, a gente continua usando, mas também sem uma empurrada. Acho que a gente usa umas 10, mais ou menos, 15, e aí tudo bem, a gente usa as mais básicas, assim, decoração, decor, eu uso muito home tour, né, coloco algumas em inglês também, coloco o nome do site, né, História de Casa. Eu acho que é importante a pessoa criar uma hashtag com o nome do escritório, Sim. porque acaba concentrando, né, se a pessoa quer ver em algum repost, ou quer ver tudo que você já fez, eu acho legal. E eu acho legal também quando o designer cria uma hashtag do apartamento ou da casa, né, do projeto específico, porque é muito mais fácil de você ver ele inteiro. Como isso, a gente pesquisa muito, né? E se o profissional não subiu no site, a gente fala, putz, como a gente vai saber se essa foto é da mesma casa ou não? E às vezes com a hashtag concentra. Então, você pode ter publicações assim, bem espaçadas, mas se você tiver uma hashtag com o nome daquele projeto, aí a pessoa consegue achar e ver tudo de uma vez. Eu acho que isso é uma boa, assim, um recurso simples, né? Que eu acho que vale para organizar um pouco. Legal. Tem uma pergunta da Érica. Oi, Érica. Qual ferramenta ou aplicativo você usa para fazer o planejamento? Tá, bom, isso é meio polêmico também. Eu acho que a gente está quebrando todas as regras. As regras, as receitas de bolo. Na verdade, a gente não usa nenhum tipo de aplicativo ou ferramenta para organização. A gente faz uma planilha no próprio Google Drive com o nosso conteúdo, né, que é a nossa organização mensal, e aí a partir dela a gente se organiza, mas não tem um agendamento, eu faço tudo realmente na mão. Eu até falo, gente, com certeza não é o jeito mais fácil de fazer, mas é o jeito que a gente faz. Então, subir todos os stories na mão, todos os posts na mão, realmente é a forma que a gente faz, assim, do mais artesanal, digamos. Mas eu já soube que até o Instagram mesmo, ele prefere isso, assim, do que as pessoas programarem. Automatizar. E o algoritmo tem aí esse reconhecimento de quem está programando, enfim, mas... Eu acho que teve durante um tempo, assim, até quando a gente vai tirar férias, coisas assim, a gente precisa, às vezes, agendar. Sim. E eu lembro que no começo, né, no começo do Instagram não tinha esse recurso e a gente achava, nossa, uma super dificuldade. E agora tem o recurso. Tem alguns aplicativos, mas o mais recomendado é que você use o do próprio Facebook, do próprio Instagram, que aí ele não vai dar pau, não vai comprimir a foto, né? Então, eu acho que se for para usar algum, usar dentro do próprio Facebook, no desktop, ele tem, né? Creator. Sim. Fazer organização. Então, eu acho que seria o melhor, assim. Tem uma pergunta da Patrícia que eu deixei para fazer depois, mas algum site gratuito que você indicaria, Patrícia, é no sentido de plataforma para fazer site? Eu não entendi muito Eu bem. acho que era. Eu até vi que ela mandou essa pergunta bem na hora que eu estava falando da questão do site. A gente Isso. usa hoje o WordPress, desde o começo do site sempre foi o WordPress. No começo ele era gratuito, aí a gente tem uma versão paga hoje em dia para poder customizar, né, e deixar mais com a nossa cara, fazer a parte de layout. Mas eu acho que o WordPress funciona muito, ele está cheio de recursos também, sempre se atualiza e é facílimo de mexer. Então eu acho que para site não pode ser uma coisa muito complicada, porque aí entra naquela coisa de, não vou subir porque é Exatamente. chato. Então, assim, tem que ser fácil.
O próprio Wix, né? O próprio Wix eu acho que é super fácil fazer site gratuito. Eu acho que o WordPress é mais amigável para o Google, para ser encontrado. Então, assim, já fica Ah, aí. sim. Fica essa dica também. Mas, bom, e tem outra pergunta aqui: qual é o critério para aparecer no conteúdo de vocês? Vocês vão atrás dos profissionais? Essa é uma pergunta bem interessante também, que eu tinha feito para a Bruna, e acho que vale. Eu acho que todo mundo quer saber também, porque as pessoas perguntam muito. Assim, uma das coisas que a gente fala quando a gente recebe sugestões é que a gente não usa as fotos prontas, né? Então, por mais que o profissional já tenha fotos lindas de fotógrafo profissional, a gente sempre prefere tirar as nossas. Então, porque a gente quer ter o nosso conteúdo próprio, né? Que não seja replicado em outras revistas, em outros sites, então a gente quer ter as nossas próprias fotos, com o nosso olhar também, que às vezes é um pouco diferente da sessão que a pessoa fez, né? E eu acho que isso é bom e ruim, né? Por um lado, a gente consegue mostrar o nosso olhar muito bem, e por outro, a gente tem uma limitação geográfica enorme, que aí a gente só consegue fazer em São Paulo ou quando a gente viaja, porque a gente realmente visita todos os projetos pessoalmente, então, né, a gente só consegue fazer na nossa proximidade. Então, tem essa questão. Então, geralmente, a gente publica só quando é São Paulo, mas eu acho que o critério visual, assim, é mais essa coisa que eu tinha falado com você, da casa ter personalidade, né? A gente gosta quando o projeto tem algo de especial no sentido do designer, né? O que o designer trouxe de especial ali, de autoral, mas também a participação do morador naquela casa, né? Como que o morador se apropriou daquele espaço com as coisas dele, com o jeito dele, de repente com os objetos, né? Acessórios, as plantas. Então, eu acho que isso sempre traz mais vida. É difícil a gente querer publicar uma casa que acabou de ficar pronta. Às vezes a gente recebe, eu tenho um projeto que acabou de ficar pronto, não sei o quê, mas ainda está naquela fase que a pessoa não viveu ainda, ela está sentindo ainda onde colocar as coisas, então a gente prefere fotografar depois de um tempo de vivência, que aí a casa já está mais impregnada com a alma do morador, assim. Eu acho Já que está para a mais gente... vivida, mais madura, já tem aqueles Sim, sim. bibelozinhos, alguns, né? Que aí é uma questão meio polêmica, porque o designer de interiores fica sempre com medo, assim, também da casa ficar muito cheia, né? Então, sempre Eu tem. acho que assim, pro designer é importante fazer as fotos na Uhum. entrega do projeto, porque você consegue ter o controle, né, de que o projeto ainda está do jeito que você pensou. Então, eu acho que é super importante fotografar nesse começo para o portfólio. Mas aí, para a gente, na publicação, a gente prefere ter um pouquinho mais já de vivência na casa, assim, porque ela fica com mais emoção, né? E isso reflete mesmo. Se a gente faz um projeto, já teve casos, né, da gente fotografar casas que estavam muito vazias ainda, ou a pessoa recém mudou, e aí não é a mesma coisa, até o engajamento não é o mesmo, né? Então, eu acho que faz essa falta. Uma coisa que eu reparei de uma designer que a gente segue, que ela estava fazendo, que eu achei muito legal, é colocar as fotos dos moradores também. Como a gente faz, né? A gente tirar retrato, fazer foto com o cachorrinho. Eu acho que teve um momento, né, alguns anos atrás, a fotografia de interiores era muito, muito técnica, né? Você não necessariamente tinha essa coisa de humanizar, de trazer a pessoa. E hoje já não, as pessoas querem ver como as outras estão morando na casa, assim. Por mais que você esteja ali para falar do seu projeto, por que não mostrar como aquele morador está desfrutando daquele espaço, qual que é a solução pensada exatamente para ele, né? Como que então você bolou uma caminha de gato dentro do móvel porque ele tem um gatinho que é parte super importante da casa. Então, eu acho que é legal mostrar esses detalhes pessoais e trazer algumas fotos das pessoas também para mesclar, assim, eu acho que dá uma humanizada, assim. Que é uma coisa que a gente faz, né? Por mais que a gente não apareça, os moradores aparecem. Então, você tem, de alguma forma, uma relação pessoal ali, que eu acho muito legal, essa humanizada. Sim, humanizar. Eu acho que aí chegou um ponto que é muito importante no design, porque, como diz a Silvana, né, nesse vídeo da ABD 40 anos, design é criar conexão. Então, assim, se a casa fica muito distante, né, da vida humana, fica só um ambiente, só um cenário, acho que perde um pouco dessa conexão, e acho que por isso é que as casas que estão com fotos mais humanizadas, elas chamam mais atenção, as pessoas estão querendo consumir muito mais isso, e a mídia já está de olho nisso, porque eu sei que eu trabalho na mídia, já está bem de Sim, olho. a própria.
completamente, assim, é outra coisa, outro A momento. própria Casa e Jardim, né, de uns anos para Não, cá, desde começou a sempre. ter fotos do morador sempre na capa, né? E antes não era assim. Uma E agora mantinha bagunçada em cima da cama, um chinelo o para sapatinho, né? O o chinelo livro desaparecendo. aberto. Sim, acho Sim. super importante. Quando vocês forem fazer fotos, então, designers, pensem nisso, assim, criar alguns detalhes, né, da casa do tipo, alguém É, vive ali, alguém vive ali. Super eu acho que não importante. precisa ser aquela coisa super impecável e, É, sabe, meio sem vida. Eu acho que dá para tática. fazer coisa. Eu acho que dá para fazer uma coisa legal, assim, trazendo um É, pouco da pessoa. não sei se vai dar tempo de fazer todas as perguntas, mas tem uma que eu achei interessante, porque é o impulsionamento do Instagram, assim, vale a pena, não vale? Eu sei que vocês nunca fizeram, mas o que que você acha disso? Isso também é uma coisa que a gente sempre teve dúvida, na verdade. A gente sempre ficou com medo de fazer impulsionamento e aí o Instagram entender que você está disposto a pagar por aquilo e fazer Isso. você pagar, né? Uhum. Reduzir o seu Que alcance. acontece bastante. Muitas pessoas falam que isso é mito, mas eu morro de medo, assim, da gente começar a impulsionar e isso acontecer, aí não tem como voltar atrás, né? Então, o que a gente sugere, que até já sugeriram para a gente também, é impulsionar no caso, em casos pontuais. Somente se você for lançar algum produto, ou, por exemplo, um curso online, ou um Uhum. livro, alguma coisa que você queira muito dar uma ênfase, aí você impulsiona, mas você fazer aquele impulsionamento constante, né, semanal ou diário, eu acho que Tem um acaba. objetivo definido, né? Isso eu não Eu recomendo. acho que tem que ter, se for algo especial, assim, um momento especial, mas fazer com constância eu acho difícil, porque aí o Instagram vai entender que você está disposto a pagar por aquilo, né? E aí eu Sim. já não sei se realmente ele vai começar a reduzir seu alcance como um todo para esperar que você patrocine mais vezes. Com o Facebook eu sei que já aconteceu, e assim, eu tenho agência de conteúdo também, já aconteceu, e ele fica meio que atrapalhando o engajamento, o alcance. E uma outra pergunta que eu Porque o tinha, Instagram, né, também quer monetizar, então. claro, eles ganham dinheiro, né? Praticamente é assim. Eles são uma plataforma e tá certo. Mas eu ia te perguntar uma outra coisa, Bruna, e que se a gente pode falar um pouco disso, mas sobre lives, porque muito profissional ainda acha que é outra receita de bolo que ainda está muito em alta e que as pessoas ficam se forçando às vezes a fazer, a tirar esse tempo para fazer as lives e tal. E meio que deu esse ano, né? Acho que as pessoas cansaram demais. Fala aí a sua visão desse momento das lives. Eu acho que foi aquele boom, né? Eu lembro que a gente entrava 8 horas da noite, costumava ser, tinha 4, 5, 6 lives rolando, e fica até difícil você competir também, né? Porque tem tanta gente fazendo live, parece que o seu tema tem que ser realmente interessante para você conseguir atrair a atenção daquela pessoa, né? Então, eu acho Exatamente. que teve esse período que ficou super concorrido, mas eu acho que a live, assim como a coisa do impulsionamento, eu acho que é válido fazer pontual, assim. Eu acho que não como uma obrigação, ai, nossa, vou fazer porque preciso, vou falar de qualquer coisa aqui, estou cansado, vou fazer. Eu acho que não, tem que fazer se você realmente tiver algo interessante para falar, de repente chamar um convidado especial, sabe? Eu acho que tem ainda super o potencial de fazer sucesso, mas eu acho que tem que ser bem dosado. Tudo em exagero, eu acho que acaba mais prejudicando do que ajudando. Tem muito conteúdo, sem muito objetivo, não vale a pena, né? Agora, e parcerias também, campanhas, essas coisas, ou porque as lives foram usadas muito assim para você se conectar com quem tinha mais seguidores e para tentar trazer alguns seguidores para o seu canal e tudo mais. O que você acha disso, desse tipo de parceria, ou desse tipo de conexão com as pessoas? Vocês já fizeram alguma coisa nesse tipo? Eu acho muito legal essa coisa. É o mesmo, talvez aplicar aquela ideia que eu falei de ter o contato com o influencer, mas de um jeito trazendo isso para live, né? Eu acho isso muito legal. De repente até dá para fazer tour com a pessoa, né? Você pode fazer uma live num tour de um cliente que você já entregou e ela mostra a casa também. Eu acho que dá para ter ideias assim. Então eu acho que a parceria é válida, assim, principalmente chamar pessoas que você sabe que tem uma certa força ali no Instagram e que pode te ajudar a chamar um público.
porque hoje em dia é meio assim que se cresce, na verdade, né? É fazendo Exatamente. esses links, porque é muito difícil você, sem ter alguém que te indique, é muito difícil chegarem no seu perfil, porque isso é uma saturação de muita gente ali, né? Então, mesmo na aba de explorar, quantos perfis o Instagram não tem para divulgar ali nessa aba? Então, realmente as Sim. pessoas ou é isso, né? Cavar publicações em sites, em revistas, né? Hoje em dia tem muitos outros sites que publicam as fotos que o profissional manda, então eu acho que dá para também oferecer sempre Aí, os ó, projetos. UOL e Casa Vogue também eu vivo em busca de bons projetos, tá, gente? Sim, então é Mandem isso. aí blog, mandem e-mail. Com essa coisa de Instagram, mesmo as revistas precisam de muito mais pautas do que antes, né? Imagina, é uma coisa. Ai, Os sites das é, revistas são alimentados numa frequência maluca hoje em dia, né? Então, eu acho que exato. sempre tentar esse contato é muito bom, né? De repente, primeiro tentar numa revista apresentando como inédito, né? Tentar com o contato primeiro, eu acho que é bom criar esse networking, de Sim. jornalistas mesmo, né? Para conseguir emplacar. E as mídias têm seus estilos, assim, tem estilo de projeto que não vai ser publicado no Histórias de Casa, né, mas vai ser publicado no UOL, ou vai ser publicado na Casa Vogue, ou em outros sites, enfim, tem uma infinidade aí de sites, de blogs, Sim. e, bom, tem uma outra pergunta aqui também da Vânia, visto que você falou do Instagram ser só de vídeos e tal, dele ter anunciado aí que vai virar uma plataforma de vídeos, já é para já essa mudança? Você acha que é para já? Eles falaram que vai ser nos próximos meses. Eu acho que não seria algo repentino. E eu também não sei se isso vai de fato acontecer, porque rolou uma comoção, né? Rolou muita reclamação depois que eles divulgaram isso. Porque imagina, né? Todos os fotógrafos, todas as pessoas que hoje em dia trabalham com isso, né? Com certeza se incomodaram. E eu acho que o Instagram tá muito nessa onda do vídeo, querendo competir com o TikTok, com o YouTube. Mas eu até Sim. vi alguns comentários das pessoas no vídeo oficial que eles falaram, falando assim, parem de tentar ser os outros e vamos ser um Instagram com fotos e pronto. Então, eu acho que eles podem ainda voltar atrás nesse ponto, mas eu acho que Uhum. a presença de vídeos é muito importante. Então, talvez o ideal seja mesclar de vez em quando o Reels, né? Fazer um vídeo simples de celular, ou um tour mesmo. As pessoas fazem bastante vídeo de obra, que eu acho que rola também no Instagram, sabe? Um dia a dia de obra, porque pelo menos você ter essa mescla de vídeo e foto. Não vai dar para ser só foto, e acho que não vai chegar ao momento de ser só vídeo. Espero que não, pelo menos. Eu sempre fui muito mais da foto, assim, eu acho que a foto você pode salvar, você não tem que dar um print, né? Você põe no Pinterest, você É, salva como referência, você mostra depois lá pro designer que você contrata, olha as referências do que eu quero fazer na minha casa. Eu acho muito mais fácil do que vídeo. Mas o vídeo é a linguagem do futuro e a gente não pode negar, né? Então, é. eu acho bom que eles deram esse aviso para também os produtores de conteúdo e profissionais de qualquer tipo já irem se preparando e começarem a entrar no vídeo. Pelo menos um comecinho. Nossa, tem várias perguntas aqui, ai meu Deus. Mas você tocou numa questão que agora eu fiquei com muita dúvida, eu acho que todo mundo tem essa dúvida também, então eu vou perguntar. Mas sobre TikTok, né? Aí que tá. Muitos profissionais saem abrindo mil mídias sociais e tem site para alimentar, tem um monte de coisa mais para alimentar, tem cliente para responder que está ali no WhatsApp o dia inteiro, que eu sei disso. Então, você acha assim, que o Instagram agora ele é a rede do momento, mas você acha que já dá para investir no TikTok, a pessoa já deve investir ou não? Calma. Eu acho que sim, eu acho que é importante, até porque antes que o TikTok fique saturado, se é que já não está Uhum. ficando, mas é como É, você entrar no TikTok hoje, talvez entrar no Instagram 4, 5 anos atrás. Então, é aproveitar que ele está dando essa voz para as pessoas, né? E ele está ajudando no engajamento. Diferente do Instagram, que meio boicota as pessoas hoje em dia, o TikTok está querendo que as pessoas cresçam. Então, eu acho que é uma boa, sim. E entrar de um jeito que tentando adaptar para a nossa profissão, né? Eu acho que talvez mostrando detalhes da casa no vídeo, não precisa necessariamente ter aquelas edições mirabolantes, né, as dancinhas e tudo mais. Eu acho, eu acho que precisa tem de que tempo para fazer isso, né?
Então, Sim, eu acho que tem conteúdos e conteúdos, né? A dancinha vai funcionar com uma geração que não necessariamente é o cliente do designer, não é uma pessoa que tem uma casa e vai querer comprar, né? Reformar, enfim. Então, você tem que pensar também quem é o seu cliente, qual que é o perfil e o que ele gostaria de ver naquela rede. Por mais que ele esteja lá, então, talvez um tour com celular faça muito mais sentido do que fazer uma dancinha da moda. Então, eu acho que é exatamente. sempre trazer, né, para a realidade da profissão, o que é relevante mostrar no projeto. De repente, um Isso é uma multicore, coisa. assim, sabe? Criando forma, isso poderia ser legal. Sim, uma coisa que é mais importante do que viralizar é você pensar no seu público, o que que o seu público está pensando e quer consumir naquele momento, assim. Se ele quer consumir uma dancinha ou se ele quer ver um projeto que está bem feito, que aí ele vai pagar por isso. E não, Sim. né, viralizar é legal, claro, mas tem Mas é que complicado, né? É complicado. até Eu acho que viralizar não é até, fácil. eu acho que até daria para fazer no TikTok, assim, um bate-bola com o orador, né? Sabe, o que você gostou mais do projeto, o que você precisava, sabe, um bate-papo, assim? Porque eu acho que aí, pelo Sim, menos é algo da nossa área que faça sentido nesse tipo de mídia, né? exatamente. E aí, olha, para aprender várias coisas, enfim, a gente tem que ter sempre a cabeça aberta, claro, para tanto para aprender a mexer nas mídias sociais, a se dar bem nas mídias sociais, mas a comunicar, né? Enfim, a BD está com cursos abertos, tem curso de design de interiores e comunicação, design de interiores e o meio ambiente, enfim, a Luciana vai colocar aqui as informações para vocês se inscreverem. Eu acho que curso é uma coisa que a gente sempre tem que investir, enfim, que fique aí dado o recado. E tem uma pergunta que eu acho interessante, sim, para estudantes de design. Como é que o que que você faria se você estivesse começando agora no Instagram e você é um estudante de design de interiores? Nossa, eu acho que assim, eu até lembro de uma conversa que eu tive uma vez que eu fui numa faculdade falar sobre isso, né? Eu acho que é muito de como é importante também você criar um portfólio diferente do seu Instagram pessoal. Eu acho que se a pessoa é estudante, pensa tanto em criar o próprio escritório ou depois ser contratada por um escritório que goste bastante, que admire, eu acho que é muito importante você criar um Instagram separado do seu pessoal, né? E que Uhum. seja mais Profissional. como um currículo, porque hoje em dia é isso, né? Qualquer empresa, na hora de É, contratar, vai ver seu Instagram, vai ver que tipo é o de cartão de trabalho visitas do você momento. faz, é o cartão de visitas. Então, primeiro, né, criar um Instagram que seja profissional, e eu acho que trazer um pouco do olhar, é a mesma coisa do profissional já, eu acho. Trazer um pouco do seu olhar, que seja em referências, ou projetos que esteja fazendo na faculdade mesmo, né? De repente tem lá projetos 3D que está fazendo na faculdade, alguma coisa do tipo, ou referências, eu tenho esse projeto, esse trabalho aqui da facu e preciso pesquisar tal coisa. Contar um pouco, né, de como você chegou naquela solução, eu acho que é interessante. Eu acho que é trazer isso para o dia a dia também do estudante, assim. Eu acho que é bem legal mostrar esses bastidores, assim. E é isso, Mostrar seu olhar. pensando que um possível, se você vai poder ser contratada, a pessoa vai querer ver aquilo, né? Vai querer ver um pouco do seu estilo para ver se bate com o estilo do escritório onde você poderia entrar. Então, acho que Exatamente. é isso. Bom, eu não sei se a gente tem mais tempo, mas enfim, eu tinha preparado aqui para mostrar para vocês o projeto que mais deu certo, assim, que mais bombou nas redes sociais, no Instagram, né, Bruna? Sim. Mas, Rosane, ainda temos tempo? No fim, a gente fala. Pode Ah, continuar, pode continuar. então tá bom, que o papo estava muito interessante, gente. Mas eu queria mostrar um pouquinho desse projeto para vocês, que é a Casa da Gabi, que foi o projeto que mais bombou aí, né, Bruna? E me conta um Isso. pouquinho sobre o que você acha que deu mais certo, assim, que as pessoas gostaram tanto nesse projeto. Eu acho que é legal esse projeto porque ele na verdade, é uma casa alugada. Ela tinha sido projetada, né, pela proprietária, então ela já tinha esses acabamentos legais, o tijolinho, a própria fachada. Mas eu acho que o que fez as pessoas gostarem muito, primeiro que essa coisa de casa de vila é muito um sonho, né, de todo É, mundo.
é muito nessa coisa de um desejo mesmo que as pessoas têm e de ter quintal, né? Tá no Tudo isso. sonho de todo mundo, tá no imaginário brasileiro. Morar em Sim, casa em São Paulo e ainda com toda a segurança, com esse jeitinho de sim. casa Por isso, acolhedora, né? e eu acho que isso é engraçado, que é uma coisa muito. Lógico, tem outras cidades também, mas é muito de São Paulo essa coisa de casa de vila, porque às vezes a gente escreve, é casa de vila, tal, e algumas pessoas que moram em outros estados falam, mas o que é uma casa de vila? E aí a gente explica, né? É tipo um condomínio. Mas eu acho que o legal dessa casa é que ela ficou muito acolhedora, assim, sabe? Tanto nas texturas, Uhum. objetos da moradora, que ela tem muitos detalhezinhos, né? Muitas coisas pessoais. Eu acho que foi isso que fez as pessoas Olha isso gostarem. das cadeiras, as A cadeiras textura das ensopadas, cadeiras. ficou, Sim, ela né? que mandou fazer as capas. Isso foi uma das coisas que as pessoas mais perguntaram: onde vende essa capa? Mas ela que mandou É. fazer. Então, esses detalhes que são bem pessoais mesmo, eu acho que foi isso que fez a diferença. E Mas é olha, a uma gente casa estava até bem. conversando um pouquinho antes, né, sobre isso, sobre projetos assim. Então, assim, no caso dessa produção, assim, você vê que não tem um rodinho de pia, não tem a esponjinha ali de lavar, mas tem objetos que trazem um calor, uma afetividade, uma coisa gostosa, né? Isso é bacana, Isso assim, de falar sobre não produção também. precisa. Não precisa deixar a coisa, a gente tira, né? Lixinho de pia, controle remoto, esse tipo de coisa a gente disfarça, mas a gente não dá aquela Uhum, lapida total, né? De deixar a casa sem vida. Até a uhum. chavinha tá em cima do Uma fogão. cozinha. Então eu acho que esses detalhes de vida são sempre bem-vindos, assim, faz a casa ficar mais aconchegante, né? Com certeza. Ah, eu acho esse projeto uma delícia. E aí ter uma comidinha ou outra também, acho que vale, assim, Sim, quando a pessoa for fotografar um projeto bacana, assim, porque eu acho que as pessoas querem saber disso também, né? De como fotografar, como é, fazer ficar acolhedor, com cara de eu casa. acho, hoje em dia tem muita gente que faz esse serviço, né? O styling do Uhum. projeto. Mas, lógico, não é algo que em todo projeto dá para ter esse custo extra. Então, eu acho Sim. que alguns detalhes de personalidade dá para o próprio profissional fazer, e eu acho que é importante realmente trazer esse toque de vida, assim. Eu acho que essa é Uhum. a diferença das fotos, trazer esse climinha de casa, né? Mesmo algumas luzes Uhum. acesas, nesse caso, deixar aquela coisa mais aconchegante, Ó, você quarto. vê que não tem todas as luzes acesas, mas pontualmente elas estão, né? Elas aparecem. Tipo, essa aqui não está Sim, acesa. essas pontuais, luz indireta, eu acho que sim. Bacana. Ah, eu adoro esse projeto também. Como faço para ver colocar umas fotos? Tá no Insta? Tá no Insta, né, Bruna? Tá no Insta, sim. Eu acho que é Mais lá mais fácil embaixo, achar né? no site. Sim, depois eu posso mandar o link. Porque no Insta já faz um tempo que a gente publicou. Mas no Isso, site então tem. ótimo. Tem comida cenográfica bem perfeitas, vale ter no escritório também. Mas eu acho, eu prefiro o natural, não sei, acho que a Bruna também, Natural, né? eu também acho que natural. Então tá ótimo. Acho que é isso, gente. Bom, se alguém mais tiver alguma dúvida, eu estou abrindo aqui agora também. Agora eu tô dando uma olhadinha mais. A produção. A Olha, gente não. produção. Pode Obrigada. falar. Mas a gente mesmo não faz produção nas fotos. A gente gosta de mostrar a casa exatamente como ela é. Então, a gente faz essa arrumação de deixar as almofadas mais fofinhas, às vezes trocar roupa de cama por algo que o morador tenha lá, esconder lixo, né? Esconder lixinho do banheiro, todas essas coisas que são toques que eu acho super válido também fazer quando estiver fotografando o projeto. Eu acho importante fazer isso. Mas a gente não leva coisas de fora, só que eu entendo que nas fotos de portfólio normalmente tem que levar, né? Se a pessoa às vezes não quis comprar tudo, né? Então, às vezes é Sim. preciso mesmo fazer parceria com lojas, assim, mas no nosso caso a gente não faz. Porque aí senão entraria muito na questão das revistas que produzem, né? A gente prefere mostrar a casa como é mesmo. A gente estava até conversando que, tempos atrás, quando eu fazia Casa de Jardim, eu lembro que os produtores levavam, içavam o sofá até o topo do prédio, assim, para mudar o Gente, sofá do morador. caminhão. E Coisa caminhão, a gente já inimaginável. Hoje. Não, a gente imagina com que verba, né?
não dá mais. E hoje em dia, teve uma vez que a gente Tudo mudou. fotografou em casa, e a menina falou, nossa, a revista veio aqui, trouxe um caminhão, e começou a mudar tudo na minha Isso, casa, e ela falou assim, gente, se vocês não gostavam da casa, por que vocês vão publicar? Então, esse é o ponto, né? Se a gente quer trocar toda a casa da pessoa, então a gente não fotografaria. Sim, é simples, né? Não dá para a gente transformar teve uma tudo. mudança aí de pensamento também, né? Imagino, assim, Sim, questão de apagar também, apagar as tomadas depois no tratamento de imagem. Hoje já está mais, as pessoas, pelo menos vamos na minha, assumir, né? mais tranquilas. São detalhes da casa mesmo. Senão a pessoa fica, gente, mas você fez uma cozinha inteira e não tem uma tomada? Acho que você fez uma coisa errada. Tipo, aí as pessoas começam a questionar, sabe? É melhor deixar as tomadas. Ar-condicionado, não podia. Hoje, Gente. Não, imagina. A gente dificilmente fica retocando foto. É mais o tratamento de luz, lógico, né? E das cores e tal. Mas retoque, assim, é muito raro. Assim. No ai, máximo, fio de TV que a gente apaga. É isso. Fio também, né, não, é gente? tipo tirar as rugas das pessoas, sabe? A pessoa é aquilo ali, gente. Não É tem jeito. aquilo. Sim. E Então, a quanto gente mais tem. artificial, as pessoas percebem. Eu acho que tanto no discurso quanto nas fotos, se é uma coisa muito forçada, as pessoas percebem. E aí isso depois contra o seu conteúdo, contra o seu Com trabalho. certeza. Não está mais se usando aquele tratamento de imagem muito E chapado. Então, real, assim, né? realidade, gente, sempre que Sim. possível. Mas está ótimo, é isso. Muito obrigada, Bruna. Obrigada, BD também. Obrigada aos nossos patrocinadores. E obrigada a todos vocês que mandaram perguntas também, mandaram, enfim, elogios aí. Obrigada, Valéria. Obrigada, Giovana. Ótimo dia para vocês e até o próximo Café com a BD. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado.